Graça e paz no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olá pessoal, eu sou o pastor Dimas Souza e seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês algo relacionado às coisas de Deus. Temos uma temática muito interessante neste vídeo, mas antes eu gostaria que você nos desse um voto de confiança e se inscrevesse aqui no nosso canal, como também deixando o seu like, o seu joinha para ajudar aqui no engajamento. E uma coisa interessante também, que você possa deixar algum comentário concordando comigo ou não concordando, mas é muito importante que você deixe aqui o seu comentário para ajudar a fortalecer o engajamento aqui neste nosso canal, tá ok? Deus abençoe e aproveite bastante daquilo que Deus tem para oferecer à sua vida através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos lá. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Este é um princípio filosófico cristão que é comumente atribuído a Santo Agostinho, mas na verdade ele foi dito pela primeira vez por um protestante luterano do século XVII, chamado Rupertus Meldenius, também conhecido por Peter Meiderlin. E este princípio ele só foi registrado formalmente por Marco Antônio de Dominis, em seu livro no ano de 1627, em Londres. Este princípio, unidade nas coisas essenciais, liberdade nas não essenciais e amor em todas as coisas, foi o grito de guerra dos famosos irmãos morávios. Esses irmãos morávios foram um grupo de fiéis protestantes bem fervorosos que viviam em comunidade na região da Europa Central, hoje atual República Tcheca. E diga-se de passagem, os morávios, eles foram os pioneiros na visão missionária transcultural desta nossa época. Bom, mas sobre este princípio que falamos, ele pode não ser extraído da Bíblia, nem encontrado na Bíblia, mas com certeza traz certa luz de compreensão sobre o que nós podemos encontrar na Bíblia. Por exemplo, tomando com base as questões escatológicas, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina do milênio, a doutrina da derrota final do mal e etc., constitui-se doutrinas fundamentais ou essenciais da nossa fé cristã. E sobre isso, todas as denominações religiosas, não me refiro às seitas, elas concordam entre si. Agora, quando se dará o arrebatamento? Quando se dará a segunda vinda de Jesus? Quando acontecerá a ressurreição dos mortos? Aí, neste caso, não há clareza nas Escrituras. A Bíblia não deixa isso perfeitamente compreensível, pois se houvesse uma clareza nestes pontos da doutrina, não existiria tantas divergências ou linhas diferentes de interpretação. Então, enquanto que acreditar na vida de Jesus, no arrebatamento da igreja e etc., é algo essencial na fé cristã, o fato de quando se dará o arrebatamento, se antes, se no meio ou se depois da grande tribulação, isso já não está tão explícito na palavra de Deus. Então, cada cristão tem a liberdade de aceitar aquilo que ele acha mais coerente para se crer, por este assunto não ser essencial, e isto à luz de uma honesta interpretação da Bíblia Sagrada. Se o cristão é um pré-tribulacionista, por achar bastante coerente as aplicações teológicas respaldadas na Bíblia fundamentando esta ideia, amém. Da mesma forma, o irmão mid-tribulacionista, como também
o pós-tribulacionista. Agora, quando nós voltamos aos princípios defendidos pelos morávios sobre a unidade nas coisas essenciais e a liberdade nas secundárias ou nas não essenciais, esse princípio ele encerra que deve existir o amor sobre todas as coisas. Isto é, aceitar de forma sincera os irmãos que pensam diferentes da gente nas questões não essenciais. E essa forma de aceitar é justamente não perturbar a fé alheia com falácias desonestas para desconstruir ou difamar as ideias, os proponentes e até os seguidores que creem e são livres para crerem naquilo que não comprometem os pontos essenciais, fundamentais, os pontos inegociáveis da fé cristã. Permita-me dar um exemplo. Alguns dos nossos irmãos aliancistas, calvinistas, amilenistas ou pós-tribulacionistas, alguns deles que trabalham de forma desonesta em suas militâncias, eles ficam devendo muito na parte do amor quando trata de aceitar e respeitar os demais que pensam diferentes deles. É fato vermos em vídeos e textos espalhados na internet pessoas dizendo que o arrebatamento da igreja foi uma invenção de uma profeta adolescente do século XIX. E dizem que esta mesma adolescente influenciou um teólogo inglês chamado John Nelson Darby, tendo sido o mesmo apoiado por um biblicista de conduta suspeita chamado Scofield, que disseminou a ideia dispensacionalista e do arrebatamento pré-tribulacional nas suas notas de rodapé da sua Bíblia. Assim, eles têm a mania de dizerem que nós cremos em coisas que, na verdade, nós não cremos e nós nem ensinamos. Afirmam coisas sobre nós como se fosse verdade, quando, na verdade, são puras informações desonestas e são inverdades. Dizem eles que nós, os pré-tribulacionistas, desprezamos o Antigo Testamento. Dizem que cremos que a salvação no Antigo Testamento foi por intermédio da lei e não da fé. Dizem eles ainda que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista é uma doutrina bem recente, de uns 200 anos para cá, dando a ideia para aqueles que são leigos que o aliancismo, que o pós-tribulacionismo vem desde a época dos apóstolos, assim como a Igreja Católica faz quando trata da origem da Igreja Romana, atribuindo-se ela desde a época de Cristo. Penso ser importante considerar neste caso o amor sobre tudo e respeito às questões que se tem liberdade para se crer por não serem essenciais, fundamentais da nossa fé. Então, fica aqui esse entendimento para você neste vídeo, e nós faremos mais vídeos com esta temática, porém, se tivermos um retorno positivo de todos vocês, que não só estão assistindo, mas também que precisam se inscrever neste canal, não somente se inscrever, mas também deixar o like aqui do joinha, que é muito importante, e, acima de tudo, um comentário. Seja positivo, seja concordando ou discordando de mim, mas é importante o seu comentário para ajudar no engajamento deste canal, que estamos trabalhando com muito carinho para levar até vocês aquilo que nós compreendemos com base na palavra de Deus, ok? Deus te abençoe, guarde isto, compartilhe este vídeo, vamos continuar aprendendo daquilo que Deus tem nos ensinado. Este é o meu entendimento.